para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, cante. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Para terminar, diga para o Senhor: fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Meus queridos, que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Valeu, Adeus, muito obrigado, meu irmão, por esse apoio aí significativo, maravilhoso. Foi bom que eu atrapalhei que só hoje. Que bênção, irmãos. Que voz linda. Isso é um gogó de ouro, né, gente? Deus abençoe. Irmãos, eu quero fazer aqui o registro da presença da secretária de Educação, Cleidinha. Obrigado, Cleidinha. Deus te abençoe. Cleidinha tem sido fiel à programação da Semana da Cultura dos Evangélicos, viu? Que bênção. Também quero registrar a presença da esposa do nosso querido vereador Robson, né, que é a Jussara. Obrigado por sua presença, viu, filha? Desculpe não ter mencionado o seu nome antes, mas irmã Roseli me lembrou. Obrigado, irmã Roseli, por ter lembrado. Tem mais algum secretário conosco aqui, irmãos? Tem? Não, né? Por enquanto não. Pastor Amauri justificou a ausência dele. Nós entendemos que ele tem uma congregação que está plantando em outra cidade. E pronto, não tem mais alguns pastores. Tem algum pastor de outra cidade aí, irmãos? Tem não, né? Tá certo então, Deus abençoe. Pastor Rinaldo está ali. Obrigado, pastor Rinaldo. Pastor Rinaldo, eu vou pedir ao Cristiano Borges, ao nosso querido cantor Cristiano Borges, que ele possa cantar a música indescritível depois da pregação, viu? Que quando ele louvou, você não estava presente. Então a gente vai ouvir da voz dele, né? Novamente. Né, Cristiano? Pode ser, né? Pronto. Missionário Rafael, por favor. Esse rapaz aqui está na cidade de Caruaru. Veio trazer a mensagem, expor a mensagem do Senhor aqui esta noite. Louva a Deus por sua vida, meu querido. Deus te abençoe. Viu? Você tem toda a oportunidade aí. E eu queria que o pastor Luciano fizesse a oração por sua vida, por seu ministério e sua presença aqui hoje à noite. Tá bom? Pedir a todos que se colocam de pé nesse momento. Louvado seja Deus. Todos orar para que Deus use seu santo servo nessa noite para ministrar a palavra do Senhor e que essa palavra encontre lugar em nosso coração. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Queremos te agradecer pela tua bondade, por mais um dia e por cada um, ó Pai, que está aqui nessa noite, que vai ter a oportunidade de ouvir a tua palavra. E que ela venha ser ministrada através de teu Filho, e que o Senhor use poderosamente.
que ele venha diminuir, que ele venha diminuir, que o Senhor venha crescer. E que essa palavra gere em nosso coração fé. E essa fé verdadeira no Filho de Deus, ó Pai, que nos leve à obediência e uma prática de uma vida piedosa no Teu Filho amado. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, é uma satisfação imensa, o prazer é enorme poder voltar aqui. É uma cidade muito amada do meu coração, São João do Cariri, e eu fico muito feliz em retornar aqui e ver pessoas como meu amigo Técio, minha amiga, acabei esquecendo, Zefinha, e aí Rebeca, sua filha, Vanderlei, sua esposa, são pessoas muito queridas por mim, e é uma satisfação imensa, queridos, estar aqui com vocês, para partilhar de um tema tão relevante, tão oportuno, que foi o tema desse congresso, que é santidade reformada. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 de Pedro, capítulo 1. A leitura nós vamos fazer dos versos 13 até o versículo de número 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 20. E eu queria que vocês, queridos, ao abrir a Bíblia, não fechassem mais para nós olharmos e acompanharmos a exposição da palavra de Deus ao longo da pregação. Então, por favor, por gentileza, não feche sua Bíblia depois que você acompanhar comigo a leitura. Antes de começarmos a ler o texto, eu só quero fazer uma observação quando o título diz assim, Santidade Reformada. A doutrina da santificação, na teologia reformada, ela está inserida naquilo que chamamos de segunda parte da obra de Cristo. É uma divisão bastante didática, eficiente, para nós entendermos o que seria a santificação, segundo a Bíblia, né? A obra de Cristo, em relação ao pecado, ela tem 3 aspectos. Um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto futuro. Então, a obra de Cristo ela é vista nessas 3 fases, ou seja, nessas 3 etapas. Na primeira etapa, e essas 3 fases, uma diz respeito ao passado, presente e futuro. No que diz respeito à relação passada, a Bíblia vai dizer que Cristo nos livrou da culpa do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso nós chamamos de justificação. Justificação, ele trata do aspecto passado da salvação, onde Deus arranca a culpa do pecado, livra o ser humano da condenação eterna por meio da justificação. E justificação é Deus declarar, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Então, justificação é um ato forense, onde Deus declara que nós somos justos diante da sua justiça, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo, que foi colocado em nossa conta. Então, isso é um aspecto passado da salvação. É um ato completo, baseado na obra de Cristo. Mas existe um aspecto presente, que a Bíblia chama de santificação, porque pecado não é apenas culpa, pecado também é hábito, é domínio. E nesse segundo aspecto, Cristo, por meio da santificação, ele nos livra, irmãos, do domínio do pecado. Essa parte aí nós chamamos de santificação, onde Cristo vai nos santificando e nos livrando do domínio e do hábito do pecado. E vale ressaltar um contraste entre justificação e santificação. A santificação ela é um processo que dura toda a vida e só vai terminar com a nossa morte, quando a nossa alma for santificada plenamente. Ou quando o Senhor Jesus vier antes da nossa morte, né? Quando seremos transformados, imediatamente seremos iguais a Ele. E a terceira etapa da salvação diz respeito à presença do pecado. Se eu já fui salvo no passado da culpa do pecado e eu estou sendo salvo do domínio do pecado, a Bíblia vai dizer que no futuro eu serei salvo da presença do pecado. E essa é a terceira etapa da obra de Cristo, que nós chamamos de glorificação. A glorificação que será na segunda vinda, quando ele ressuscitar os mortos que morreram em Cristo e nos dar corpos gloriosos e nos livrar da presença do pecado. E essa é a terceira etapa
da salvação e ela é futura. Então, em síntese, irmãos, antes de entrarmos no nosso texto, nós podemos dizer que Cristo já nos livrou da condenação do pecado e da culpa do pecado no momento da justificação. No presente, Ele está nos livrando do domínio do pecado, isso é um processo, e no futuro Ele nos livrará, na verdade, da presença do pecado, quando Ele nos transformar e nos dar corpos gloriosos semelhante ao dele. Então, esse esclarecimento ele é importante, queridos, porque nós entendemos que a santificação ela pressupõe que existiu justificação. Só quem é santificado é quem já foi justificado. Só pode ser santificado, irmãos, é uma pessoa que já recebeu a justificação. O ímpio, uma pessoa que não tem Cristo, ele não passa pelo processo da santificação. Uma pessoa descrente, uma pessoa não crente no Senhor Jesus, ele não passa por esse processo. Santificação é uma obra exclusiva de Deus naqueles que já foram justificados. O ímpio que se arrepender e crer em Cristo, aí sim, ele é justificado e aí ele passa e começa no processo de santificação. Então, isso é bom entendermos que santificação não é para o mundo. Santificação é para a igreja. O apelo do evangelho ao mundo não é viva os princípios cristãos. O apelo do evangelho ao mundo é você tem que nascer de novo. Esse é o apelo do evangelho ao mundo. Não é viver princípios cristãos. Princípio cristão é para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, o evangelho só tem uma conversa para ele. Nasça de novo. Pronto. Posto isso, eu queria ler Pedro com vocês, queridos irmãos. 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Amados irmãos, Deus nos salvou para a santidade. Deus nos salvou do pecado, e não no pecado. E Deus salvou-nos das paixões e da futilidade da vida, e salvou-nos não para vivermos outra vez, melhor dizendo, nessas práticas pecaminosas, irmãos. Aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que se tornou uma nova criatura, ele recebeu uma nova vida, e por ter recebido uma nova vida, ele deve andar em novidade de vida. Interessante é que o apóstolo Pedro, nessa porção aqui, ele relaciona salvação e santidade. Após ele fazer um louvor a Deus pelas bênçãos da salvação, e esse louvor a Deus ele fez a partir do versículo 3, ele começa a louvar a Deus pela salvação. Pedro agora, a partir dos versos 13 que vocês leram comigo, ele vai falar agora sobre as implicações da salvação. Ou seja, em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver de maneira digna da nossa vocação. Somente é possível, irmãos, desafiar pessoas a uma conduta consagrada se essas pessoas já nasceram de novo, já nasceram do alto. E o texto que vocês acabaram de ler, ele nos apresenta o estilo de vida
daquele que é cristão, daquele que nasceu de novo. E Pedro vai mostrar aqui o viver em santidade. Então, nesta noite, de maneira breve com vocês, eu quero olhar 3 pontos nesse texto aqui com vocês. O primeiro ponto que eu quero olhar com vocês nessa noite é que nós somos alguém, nós somos um povo que coloca a nossa esperança na graça de Deus. Isso vai estar no versículo 13. Nós somos um povo que coloca a sua esperança na graça de Deus. O segundo ponto que eu quero olhar com vocês nesta noite é que nós somos santos porque Deus é santo. E nós vamos ver isso dos versos 14 ao 16. E o terceiro e último ponto que eu vou olhar com vocês nessa noite é que nós somos alguém que vive em reverente temor a Deus. Isso eu vou lá dos versos 17 ao 20. Então, 3 pontinhos para nós não demorarmos muito e vocês não estarem orando para a pregação acabar mais rápido. Queridos, o versos 13, como vocês acabaram de ler, o apóstolo Pedro aqui, interessante é que ele começa a conectar salvação com santidade. O que eu acho curioso, irmãos, é que Pedro ele começa com uma conjunção conclusiva. Ele diz assim, portanto, ou na tradução de vocês pode dizer, por isso. E isso é uma conjunção conclusiva, onde Pedro aqui, ele vai concluir o que ele tinha falado, dos versos 2 até o versículo 12. Pedro, nos versículos anteriores, ele tinha falado o quê? Para ele dizer um portanto. Pedro tinha falado sobre nossa esperança, que está nos céus e que não vai murchar. Ele tinha falado que nós fomos regenerados. Ele tinha falado que, na realidade, nós temos uma fé viva e que nós temos umas promessas. E Pedro tinha falado também da importância do sofrimento na vida do cristão. Então, ele tinha nos ensinado sobre a operação de Deus em nos transformar. Isso era o que ele vinha falando. E a partir de agora, quando ele diz, portanto, a partir de agora ele começa com uma série de imperativos. E imperativos são ordens. E interessante é que essa série de imperativos, ou seja, de ordens que Pedro vai dar para nós, essas ordens estão ligadas justamente no que ele acabou de nos ensinar. Ele vai dizer, olha, Deus regenerou vocês. Deus tornou vocês nova criatura. E Deus tem uma herança no céu. E essa herança não é igual à herança daqui, que murcha. É uma herança que não vai murchar. Então, depois que Pedro falou de tudo que nós somos em Cristo e do que Deus fez por nós em Cristo, ele vai começar agora, a partir dos versos 13, dando ordens que estão ligadas às promessas que ele acabou de nos ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque os imperativos, ou seja, as ordens do Evangelho, elas são sempre baseadas nos indicativos em que nós somos. Exemplo, por exemplo, no versos 3, ele diz que nós fomos regenerados para uma esperança viva. Isso é um indicativo. Portanto, ele vai dizer, no versos 13, agora, ponham a esperança todinha de vocês na graça de Deus. O que é o imperativo? O imperativo, ele baseia-se no indicativo. Deus manda que nós sejamos alguma coisa com base em algo que ele já fez por nós. Os indicativos são combustível, a motivação, a coragem, para que nós possamos seguir as ordens que Deus nos dá. Então, é os indicativos que nos dá ânimo para realizar o que Deus nos pede. Então, Deus nos regenerou, amados, derramou bênção da salvação sobre nossas vidas. Deus nos prepara para o sofrimento até a volta do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma nossa esperança viva. E baseado nisso, Pedro vai começar a dar ordens a nós a partir de agora. Ou seja, em virtude do que Deus fez por nós, nós devemos viver de modo digno desta salvação. A dádiva graciosa de Cristo deve nos levar, amados irmãos, a uma conduta santa, ajustável e compatível. Ou seja, a teologia, o ensino da Bíblia, ela deve produzir vida. E aqui Pedro começa preparando os seus leitores para uma série de ordens que ele vai dar. E essa série de ordens tem a ver com o viver santo. E, como já dissemos, santificação é um processo que começa na conversão e termina na glorificação. E se você, nesta noite, é um cristão regenerado, saiba que você está nessa segunda fase, na fase da santificação. Qual é a primeira coisa que Pedro diz? Já que nós vimos que o nosso primeiro ponto é que nós somos um povo que coloca a esperança na graça de Deus. Mas como
como é que nós colocamos toda a nossa esperança na graça de Deus? Pedro vai dizer assim, olha, preparando a mente de vocês. Veja como é que ele começa os versos 13, ele diz assim, portanto, estejam com a mente preparadas. Talvez a tradução que você esteja usando, eu estou usando a NVI, algumas traduções dizem assim, cingindo os lombos do vosso entendimento. A minha diz preparar a mente, talvez a de você diga cingindo os lombos do vosso entendimento. E o que é a ideia de cingir os lombos que Pedro está falando aqui? Ele traz a figura do homem que usava aquelas túnicas longas e que, para poder andar mais rápido, para poder agir, para poder correr, ele pegava a túnica, a ponta da túnica e amarrava no cinto. Isso era cingir os lombos. Para quê? Para que aquelas túnicas longas que usava não viesse a atrapalhar o seu andar. E aí Pedro está fazendo isso. Ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. E amarrar os lombos do entendimento significava fazer alguma coisa. E isso é uma atividade que está ligada ao agir. E o interessante é que Pedro liga essa atividade à mente. Ele diz assim, preparando a vossa mente ou cingindo os lombos do vosso entendimento. Ou seja, prepare a mente para que a gente possa agir. Queridos irmãos, o ponto de Pedro é que tudo começa aqui, olha, na nossa mente. A nossa guerra, irmãos, que nós passamos, sabe onde é as nossas guerras e nossas crises? É aqui, na nossa mente. É a verdade contra a mentira. São os argumentos falaciosos que vêm a nós. São muitas vezes reportagens indutoras para nós. E a vida, irmãos, é uma luta pela verdade. A vida é uma luta pela verdade. E o que Pedro está dizendo é, gente, prepare a mente de vocês. A ideia de preparação da mente aqui é preparar a mente para justamente o que ele vai falar nos versos 13. Ponham a esperança de vocês todinho na graça que há em Cristo Jesus. É isso que ele diz. Ponha a esperança de vocês em Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, para nós nesta noite, é prepare a mente de vocês. E nós podemos perguntar a Pedro, para que, Pedro? Para que preparar a mente? Para que vocês mantenham a esperança de vocês onde? Ele diz, em Cristo. Aqui, irmãos, Pedro liga a esperança, que significa certeza, com a nossa mente. Eu não posso ter esperança, irmãos, se a minha mente não está consciente do que realmente eu espero. Essa é a grande esperança do cristão. Cristo um dia voltará, meu irmão. Você, irmão, se alegra com essa mensagem. A sua mente, irmão, está focada nisso, porque Pedro diz, olha, prepare a mente de vocês para isso. Alguém já disse que a escatologia precede a soterologia. Eu vou explicar isso aqui. Ou seja, a volta de Jesus, os eventos relacionados ao futuro, é o que nos orienta com respeito à nossa vida agora, irmãos. É baseado nessa esperança dos acontecimentos que a Bíblia fala que estão por vir, é que vai me orientar a viver aqui de maneira correta. Então, o ponto de Pedro é, prepare a mente de vocês para ter a esperança de vocês, que é viva, na volta do Senhor Jesus, que vai rasgar esses céus e transformar essa terra e pôr fim ao caos. A nossa mente, irmãos, deve estar focada nisso. A nossa esperança não pode estar aqui. Onde está a sua esperança, meu irmão? A nossa esperança deve estar única e exclusivamente no Rei da Glória. Se nós colocarmos nossa esperança em outra coisa que não seja Cristo, nós vamos nos frustrar e ficarmos decepcionados. É por isso que Pedro diz nos primeiros versos dessa carta, e durante toda a carta, ele nos chama de peregrinos, de forasteiros. A Bíblia vai dizer que nós somos estrangeiros, alienígenas nesse mundo, irmãos. Porque a nossa expectativa de vida não está toda voltada aqui. A sua vida é guiada pelo quê, meu amado irmão? Pelo que passa, pelas coisas fugazes, fugídias e transitórias desse mundo que um dia vai passar? Não coloque sua esperança em coisas que passam, irmão. Sabe por quê?
Vocês aqui sabem o nome do bisavô de vocês, ou da bisavó? E da tataravó de vocês, vocês sabem? Não, né? Pronto. Daqui a um tempo, vocês serão a bisavó ou a tataravó esquecidas, porque aqui tudo passa. E Pedro vai dizer, não coloque a esperança de vocês aqui, mas totalmente na graça de Deus. E ele vai dizer outra coisa, além de preparar a nossa mente, ele diz assim, um segundo imperativo, ele diz, sede sóbrios, mantenha-se sóbrios. Ainda no versículo 13 ele diz, mantenha-se sóbrio. Acompanhe comigo, quando ele diz assim, ó, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alerta. A minha diz, estejam alertas, algumas diz, mantenha-se sóbrios. O que é que Pedro quer dizer aqui? Mantenha-se sóbrio. Ele está dizendo aqui, queridos irmãos, que nós precisamos evitar todo tipo de intoxicação mental ou espiritual, que confunda a realidade que Cristo revelou a nós e nos desvie firmemente da graça fixada em Cristo. Pedro diz, se livre dessa intoxicação mental e espiritual, para que isso não desvie você da realidade que Cristo revelou. Qualquer coisa, irmãos, que desvie você da graça de Cristo, é como se você estivesse embriagado. É como alguém não sóbrio. É isso que Pedro nos diz. E, infelizmente, irmãos, muitas vezes, o nosso coração pecaminoso faz com que a gente se desvie muito fácil dessa vida firmemente fixada na graça de Cristo. Você quer ver um sinal de que muitos já começam a se desviar e mostra sinais de embriaguez espiritual e mental? É quando, por exemplo, começa a achar que adorar a Deus é uma questão de vez em quando. De vez em quando eu vou ali no culto. Eu prefiro escutar aqui na internet. Isso já é um sinal de embriaguez espiritual. Ou se não, achar que comunhão com os irmãos junto na igreja é uma questão que não é imprescindível. Isso é sinais de embriaguez espiritual. Que culto, frequência na igreja, servir a igreja é algo prescindível, é algo que a gente pode dispensar. Não é, queridos. Não se embriague. Evite essa intoxicação mental e espiritual. E aí, se você faz isso, que o final do versos 13 diz assim, olha, ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo Jesus for revelado. Se você, irmão, nessa noite já colocou a sua confiança na graça de Cristo, eu digo a você, continue assim. A sociedade que nós estamos inseridos, ela colocou toda a sua confiança em outras coisas que não é Cristo Jesus. Por exemplo, religião elas confiam, boas obras elas confiam, ou várias filosofias ou ideologias. Eles confiam, mas não em Cristo Jesus. A gente é chamado para crer numa graça que está totalmente presente, mas que não totalmente concretizada na nossa vida. Uma graça garantida pela morte redentora de Cristo Jesus e pela sua ressurreição. E embora essa graça salvadora seja uma realidade presente, Pedro diz que esse dom especial dessa libertação final ainda é futura. Por isso que ele diz assim, essa graça, quando Cristo for revelado, é uma realização futura. A herança que atualmente, irmãos, está guardada nos céus para nós, a salvação completa e final, ela será finalmente nossa quando Cristo, com a sua autoridade e o seu governo, que está agora oculto para muitos, finalmente se tornar universalmente manifesto. Até que isso aconteça, nós vamos esperar na graça de Cristo, permanecendo os confiantes. Se você é filho de Deus, você já espera na graça que Ele providenciou. Se você é filho de Deus, você age assim. E aí nós vamos entrar no nosso segundo ponto, que é que nós somos santos porque Deus é santo. Diz assim o verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos outrora, quando viviam na ignorância. Irmãos, o enfoque de Pedro aqui no versículo 14, nessa passagem, é a ideia de obediência, é a ideia de comportamento.
sempre ancorado esse comportamento nas verdades bíblicas do que Deus fez por nós. E o interessante é que, a partir de agora, Pedro vai sempre fazer um jogo de palavras. Ele vai dizer não, e depois ele vai dizer mas. Não e mas. Ou seja, a ideia de Pedro, ele começa dizendo nos versos 14, não, ou seja, não ande da maneira que vocês andavam assim. Aí no versos 15 ele vai dizer mas, e aí ele repete também, em outro lugar, mais adiante ele repete não, e depois ele faz mas. E aqui, a construção de Pedro, é como se Pedro dissesse, olha, há uma expectativa no coração de vocês, e eu vou quebrar essa expectativa e corrigir essa expectativa e canalizar essa expectativa para o lugar correto. Qual é a expectativa errada? É que ele vai dizer que nós temos impulsos interior, que é impulso do velho homem, e que muitas vezes quer fazer com que nós andemos dessa maneira. Por isso que ele diz assim, olha, como filhos obedientes, não. Ele diz, olha, não se deixem amoldar pelos desejos que outrora, que anteriormente, na verdade, vocês viviam na ignorância. E o que eu acho interessante nessa passagem, gente, é que Pedro diz, olha, há uma expectativa em vocês de viver uma vida moldada pelo modelo antigo. Quando vocês eram, e ele usa essa palavra, ignorantes. E eram ignorantes, e ele vai dizer que eram guiados pelos desejos. Era assim que nós andávamos. Uma coisa está ligada à outra, irmãos. A ignorância, às vezes, nos leva a desejos equivocados. E o ponto de Pedro aqui é, não deixe a vida de vocês ser moldadas e controladas pelos desejos e pela ignorância, e principalmente ignorância a respeito do Evangelho de Jesus. O que Pedro está dizendo para nós é, vocês não podem tomar atitude e ter um tipo de comportamento que não reflitam de alguma forma o Evangelho de Jesus. E os desejos não podem ser operantes na nossa forma de viver. E os desejos, irmãos, não podem ser operantes na hora de nós tomarmos decisões. Pedro diz, pelo contrário, como filhos obedientes, não podemos retroceder e cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam a nossa conduta quando vivíamos prisioneiro do pecado. Naquele tempo, irmãos, no tempo que nós não tínhamos Cristo, os desejos e as paixões constituíam o esquema determinante da nossa vida e a nossa norma de conduta. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que é incoerente, é incompatível, é inconcebível um salvo amoldar-se às paixões de sua velha vida. Um salvo, ele é uma nova criatura, tem uma nova mente, ele tem um novo coração, ele tem uma nova vida. A vida no pecado é marcada pela ignorância. O que Pedro está nos dizendo nesta noite é que quando nós não conhecíamos a Cristo, quando não conhecíamos o Evangelho, quem é que dominava o padrão de nossas vidas? Eram os desejos. Nós andávamos segundo os nossos desejos. E essa ignorância é que levava a essa postura que ele fala aqui. E é isso que ele está dizendo. Não é por aí que vocês devem andar. Nos desejos, das paixões de vocês, que vocês viviam ignorantemente antes de conhecer a Jesus. Pedro vai dizer, vocês são santos agora. Não vos conformando com os desejos da época da ignorância. Essa época da ignorância que ele fala aqui, irmãos, era a época sem Jesus. E ser santo, daqui a pouco eu vou explicar o que é santidade, porque nós estamos no romanismo e às vezes essa ideia de santo confunde a nossa cabeça. Irmãos, Pedro diz que nós não devemos andar dessa maneira. Essa época de ignorância ficou no passado. Um cristão, ele vive em mudança de vida, uma mudança na forma de viver, mudança daquela anterior, onde seu comportamento era determinado por impulsos irrestritos ao pecado. Quando éramos escravos do pecado, o chamado de Deus para nós
é para nós negarmos esses impulsos e abster-se de certos costumes e práticas. E aí vem a correção de Pedro, no versículo 15, que ele diz assim, mas, e aqui é uma conjunção, né? Adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, ele diz, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em toda vossa maneira de viver. Ou como diz a NVI, sejam santos também em tudo o que fizerem. É bom falar sobre santidade, queridos. Nós estamos em uma cultura romanista, onde predomina o romanismo, e a visão de santo é aquela visão de alguém que foi canonizado, a visão de alguém que está lá, que morreu e que intercede por nós junto a Deus, e que não custa nada pedir a tal pessoa, porque ele intercede. Não é isso que a Bíblia fala, quando fala de santo. Isso é uma incoerência, queridos. O que a Bíblia fala de santidade? Essa palavra, santidade, ela é usada muito na Bíblia, e Paulo, ele é um dos que mais usa, ele usa a palavra santo 40 vezes, para dizer aos cristãos, ele diz, olha, vocês são santos. Quando a Bíblia fala de santo, ele não está falando de uma categoria diferente de pessoas dos cristãos, como se santo fosse uma categoria de pessoas e cristãos fossem outras. Não, a Bíblia vai dizer que cristãos é santo, porque santo não significa sem pecado. Santo significa separado por Deus e para Deus. Isso é santo. Santo não tem nada a ver com uma pessoa que foi canonizada, que intercede, não. Santo é que você foi separado por Deus e para Deus. E separado por Deus para viver os benefícios da salvação. Na Bíblia você tem tanto santidade como santificação. A santidade seria a condição de uma pessoa que está em Cristo. É quando Paulo diz, a sua condição é de santo, quando ele escreve. Então ele chama o cristão de santo. Porém, em alguns outros textos, a Bíblia vai dizer que nós somos santos, mas não assim, completamente ainda. E em vários outros momentos o apóstolo Paulo vai falar que santidade não é algo que alcançamos ainda nesta vida, mas é algo que nós almejamos. Então existe a condição de santo e existe santidade como um processo onde Deus opera em nós a virtude da santidade. Então o texto aqui está dizendo que, mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus nos chama para sermos seus filhos e para refletirmos o seu caráter. Nós não fomos destinados apenas para a glória, irmãos, mas fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. Todo o processo e do nosso procedimento, ele deve resplandecer o caráter de Deus. A santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação. Então, quem é cristão, ele se tornou santo. Mas entenda, santidade não significa que você não peca. Tornar-se santo inclui ambas as noções sobre santidade. É um elemento de separação, em distinção ao que é profano, e o elemento ético e moral. Santidade é você, além de ser separado por Deus, ela tem dois caminhos. Você deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer outras coisas. Ela tem um elemento de abstenção, deixar de fazer, e ela tem um elemento de passar a fazer algumas coisas. É o elemento aqui que a Bíblia chama de santidade. E o que a Bíblia fala de santidade de Deus? Vê o versículo 16, o que é que diz? Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro aqui ele cita uma passagem do Antigo Testamento, ele cita Levítico 11:44. Para sustentar, Pedro está dizendo aqui, olha, essa exortação não é da minha cabeça, não é dos meus próprios pensamentos, mas é da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é santo, mas Ele é santo em que sentido? É que Ele é transcendente, Ele é autoexistente, Ele é independente, Ele tem vida em si mesmo, Ele é separado de nós em poder, glória e majestade. E que nós não temos acesso a Ele, a menos que Ele venha até nós. Isso diz respeito à santidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. E quando a Bíblia diz que nós devemos ser santos, não é no mesmo sentido de que Deus é autoexistente, nós vamos ser, não é isso. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos ser santos, é que os nossos atos devem estar em harmonia com o valor que o Senhor tem, com a glória que Ele tem. E o seu povo, aqueles que são de Deus, os cristãos, eles devem, na verdade, irmãos,
se identificar como sendo separado por Deus e para Deus. E interessante é que nós devemos sim ser separados por Deus, mas nós devemos nos relacionar com esse mundo que Deus nos deu para cuidar nos termos que Ele prescreve para nós. É desse jeito que Ele quer. A ordem aqui, o imperativo aqui é que a ordem é para que sejamos santos, é um chamado para viver um relacionamento obediente com Cristo, que por definição nos separa dos costumes e dos valores de uma sociedade pagã e incrédula. Deixa eu dizer uma coisa com você, meu querido irmão. A sua moralidade cristã é definida e derivada do caráter de Deus, nosso Pai, conforme revelado pelas Escrituras. E os seus atos devem estar em harmonia com o valor que o Senhor tem. E aí, nós vamos entrar no nosso último ponto, para fecharmos essa noite. É que, irmãos, nós somos alguém que vive em reverente temor a Deus. Veja o verso 17, que ele diz assim, olha, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Alguns dizem, durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro diz assim, vocês estão chamando quem de Pai? Deus é. Então Deus é santo. Então, ser santo é uma questão de família. Esse é o ponto. Você chama Deus que é santo de Pai, portanto, ser santo é uma questão de família. Nós devemos ser santos porque assim nosso Pai o é. E Pedro diz assim, olha, viva o tempo que Deus der a você nessa terra em reverente temor a Ele. Porque Ele também é o nosso juiz, ou seja, o Pai que nós invocamos, Ele também é o nosso juiz. Ele diz aqui, Ele julga imparcialmente. E essa relação íntima que nós temos como cristãos, mediada por Deus, mediada por Cristo Jesus, com Deus o Pai, essa mediação não nos dá licença para viver como a gente quer. Porque Deus julga sem acepção de pessoas, imparcialmente. Então, essa proximidade que a gente tem com Deus é para ficar cada vez mais parecido com Ele. Sabe o que é santidade na Bíblia? Santidade na Bíblia é você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Não no sentido que você vai se tornar impecável, mas amoroso, humilde, bom, manso, calmo, como Jesus é e Ele ensina. Santidade é isso, é ser parecido com Jesus que você adora. E nesse relacionamento íntimo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, ou seja, nós não estamos desamparados nesse processo de santificação. Sabe por que Pedro diz aqui que nós temos que nos comportar de forma correta? Porque aquele que nós chamamos de Pai é o mesmo também que é o juiz. Geralmente o brasileiro diz assim, né? Nós estamos acostumados, não, Deus é pai, homem. Não é padrasto, não. Quando o brasileiro diz isso, sabe o que ele está querendo dizer? Deus não condena ninguém, não. Deus não faz uma coisa dessa, não. Deus não faz esse tipo de coisa. Não é assim o que Pedro está dizendo, meu querido. Não é dessa forma. Aqui é outra coisa. Se Deus é pai, você chama aquele de pai que julga todos com imparcialidade de pai, tenha temor. E o verso 18, ele diz assim, presta atenção nos versos 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitidas pelos seus antepassados. Então, Pedro está dizendo aqui nos versos 18 que não dá para viver como os nossos parentes faziam. Vocês já viram aquele ditado que diz assim, olhe, isso aqui eu nasci assim, minha família veio assim, tal, essa tradição toda. Pronto, Pedro está dizendo aqui que isso é uma maneira vazia. O que o Evangelho está dizendo aqui é que nós não dá para viver como os nossos parentes faziam. Deixa eu dizer uma coisa aqui, preste atenção. Não importa de onde você veio, não importa de que família a gente é.
o jeito que os nossos pais faziam, o jeito que a nossa cultura é feita em alguns casos, se você fizer igual, implicitamente você está negando o valor da morte de Cristo, porque você está dizendo que aquilo que trouxe para você vida é nada. E Pedro diz assim, olha, Deus nos resgatou dessa maneira vazia, fútil, que os nossos pais nos legaram, que veio de tradição de bisavô, avô, e a gente foi repetindo. Pedro diz, não, Cristo salvou você para um novo estilo de vida. Ele trouxe vida para você. Agora, quando você abraça o Senhor Jesus verdadeiramente, e aí a sua história começa a mudar, porque você não começa a reverberar, repetir aquilo que veio de tradição, não. Você passa a repetir agora uma nova história. Aí sabe o que é que está acontecendo quando a sua história começa a incluir a história que Deus fez na sua vida, aí saiba que alguma coisa está mudando na sua história, porque Deus entrou com intervenção. Uma vida sem Cristo é uma vida vazia. Irmão, seja quem você foi salvo para ser, filho obediente e que revela as marcas da cultura do reino dos céus. Alguém separado por Ele para exibir as marcas da nova cultura do reino dos céus. Cada um de vocês aqui, no corpo local, onde vocês se reúnem, de que igreja vocês são, no corpo local, na membresia de vocês, saiba que cada um de vocês sejam quem você é, e você é uma nova criatura. Essa é a sua identidade. Alguém separado por Deus para exibir as marcas da nova cultura, a cultura dos céus. Na forma de falar, na forma de se relacionar, na forma de tratar a esposa, de tratar o marido, de tratar os filhos, de tratar as pessoas no trabalho. Você foi chamado, irmãos, para exibir as marcas da nova cultura do reino dos céus. Para nós fecharmos essa noite, o que é que esse texto tem a nos ensinar? Trazer algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida. O que é que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, para nós fecharmos essa noite, esse texto nos ensina que nós precisamos preparar nossa mente para a esperança que está na graça de Cristo Jesus. Prepare sua mente, irmãos. Sabe o que é que o salmista diz? O salmista diz assim, meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. A mente, irmãos, provê a faísca para o fogo do coração. Prepare a mente de vocês. E ele diz, enquanto meditava, o coração aquecia, ardia o peito, enquanto meditava, o fogo aumentava. Então, faça com que a sua mente venha prover a faísca para o fogo do seu coração. À medida, irmãos, que a gente medita, o nosso coração aquece. Quantas pessoas cristãs perdem o desejo, perdem a paixão pelo Senhor, o fogo do coração, porque não meditam, porque não preparam a mente. Se você está frio na fé, comece a preparar a sua mente meditando nas Sagradas Escrituras. Porque se você preparar a mente, a própria mente vai prover a faísca para o fogo do seu coração. Muitos cristãos têm uma ética cristã, um comportamento cristão, mas não têm uma mente cristã. Porque não preparam a mente. Porque não pensam como a luz do Evangelho. Irmãos, nós não somos mais ignorantes acerca da eternidade e das coisas futuras. Isso deve afetar a maneira de viver a vida e ver as coisas. Não entregue à sua mente aquilo que não pode preencher e aquecer o seu coração. Não entregue. Queridos, a marca do cristão tem que ser o uso da mente. Precisamos malhar o nosso cérebro. Tem muitas pessoas malhando o corpo, mas o cérebro está obeso. Por quê? Porque não pensam de forma adequada. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós não podemos viver uma vida onde Cristo é ignorado e os nossos desejos são maximizados.
Porque no versículo 14 ele diz, vocês andavam na ignorância, era seguindo os desejos de vocês. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós não podemos viver uma vida onde nos nossos desejos Cristo fica lá no canto e o nosso desejo ele é maximizado. Ele é colocado em primeiro lugar, amplificado na hora de tomar uma decisão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O mais importante não são os teus desejos, cristão, mas o que Cristo é na sua vida. Ah, mas eu quero seguir os meus desejos. Beleza, brother, vai em frente, tu vai ver onde é que vai dar isso aí. Terceiro lugar, o que é que esse texto nos ensina? ênfase no nosso procedimento. É importante, irmãos, nós vincularmos o procedimento à bênção da salvação. Nós procedemos de forma correta porque Deus já transformou a nossa vida. Ninguém age de forma correta para Deus aceitar. Isso é religião, não é evangelho. No evangelho, Deus já nos aceitou e por Ele ter nos aceitado, agora em gratidão, a gente vive para a glória dEle. A gente não é aceito diante de Deus pelo nosso bom procedimento, mas nós fomos aceitos por causa de Jesus que procedeu de forma correta diante de Deus, vivendo o seu pecado e morrendo em nosso lugar. Queridos, Jesus, Ele agiu e procedeu de maneira perfeita diante de Deus para que você pudesse ser aceito por Deus. E eu quero terminar com o versículo 19. E aí eu vou fazer questão de ler o versículo 19 para nós terminarmos. Que diz assim: mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A morte de Cristo, para nós, é algo de muito valor. Mais do que prata, mais do que ouro, como ele disse aqui no versículo 18, que não foi nem ouro e nem prata que nos resgatou, mas o sangue de Cristo. Irmãos, para nós, cristãos, não há outro ser humano que deva ser adorado a não ser Ele, Jesus de Nazaré, que é Deus e homem ao mesmo tempo. O sangue de Cristo é valioso para nós. Nada que o mundo venha a nos oferecer pode ser comparado ao que Ele já nos deu. Nada. Pedro diz, meu amigo, não é ouro nem prata não, é o sangue do Cordeiro. Nada que o mundo venha nos oferecer pode ser comparado ao que Ele já nos deu. Meu querido, a nossa vontade, numa pregação como esta, é que você tenha noção do valor de quem Cristo é e do que Ele fez em seu lugar. E o que se pode... E aí a pergunta que eu faço é, o que é que se pode colocar na frente da cruz de Cristo como maior valor? O que é que se pode colocar? Nossos filhos? Nossa família? O nosso dinheiro? A nossa casa? Os nossos projetos pessoais? Nada pode ser comparado ao valor de Cristo Jesus. E ser santo é agir dessa forma aqui. Sabe o que é ser santo? As pessoas têm que olhar para nós, irmãos. Se você diz que é de Cristo, as pessoas têm que olhar para nós e dizer, rapaz, olha, para fulano de tal, Jesus tem mais valor do que a mãe dele. Olha, para fulano de tal, Jesus tem mais valor do que os filhos, do que a esposa, do que o marido, do que até os bens materiais dele. Jesus é tudo para ele. Isso é elogio para nós, irmãos, porque é assim que deve ser. O nosso tesouro, a nossa dádiva, o nosso amado é Jesus. Para mim, a coisa mais que tem valor no mundo é Jesus Cristo e o que Ele fez por mim. E quem Ele é. E para você que está nessa noite, o que é que tem mais valor nesse mundo? É o seu carro, meu irmão? É o seu dinheiro? Ah, isso, essas coisas aqui é. Beleza, eu sigo Jesus, adoro Jesus. Você não, vai seguir outras coisas, beleza. Deixa o tempo passar e a gente vê quem é que está certo. Se você não adorar Jesus, você vai adorar outras coisas. Seu dinheiro, beleza. E alguém sempre coloca alguma coisa em maior valor. Para nós, não é ouro e nem prata. É o sangue de Cristo. E para você, é o quê? Que Deus te abençoe, meu querido, e que essa palavra, enquanto guarita em seu coração. Eu vou orar nesse momento.
Senhor, aplique essa palavra, Deus, no coração dessas pessoas. Muito obrigado por Jesus. Obrigado pelo teu santo Cordeiro, que morreu na cruz em nosso lugar. Não porque nós éramos bons, mas porque a tua graça, Senhor, nos amou apesar de que nós somos. Querido Deus, nos faz amar mais o Senhor Jesus, honrar, obedecer. Nós queremos, Senhor, glorificar ao Senhor pela nossa vida, te obedecendo e honrando Jesus. É assim que nós oramos, Pai. Abençoe cada família aqui presente e nós oramos assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos cantar mais uma vez Indescritível, né? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Supremo vento, doce ternura, eterno Deus, Tu és o mais sublime, indescritível, sopro de Deus. Perfeito de beleza infinita, é impossível descrever tamanha glória. Tudo que falo está tão longe do que vens a ser, luz inefável. Que voz que penetra lá no fundo e a alma chora, a alma vibra e glorifica, inspirador da mais bonita melodia, a paz sonhada. Capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus, Tu és o mais sublime, indescritível, sopro de Deus. Estás tão longe, ao mesmo tempo estás tão perto, lá no deserto e na igreja onde congrego. Consolador, tua presença inconfundível, eterno amigo, amigo